Olá, eu sou Cris Moraes, jornalista, assessora de imprensa há mais de 25 anos e fundadora da Cris Moraes Comunicação Inteligente. Estamos de volta com mais um episódio da 8ª temporada do Pode Ser Pauta, o podcast para assessores de imprensa, comunicadores, apaixonados por PR, para quem quer transformar histórias em grandes notícias. Aqui a gente fala de boas práticas, de casos reais, de relacionamento com a imprensa e as melhores estratégias para construir reputação para marcas e pessoas. Se você está ouvindo ou vendo esse podcast, não esquece de seguir o Pode Ser Pauta nas principais plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube. Toda quarta-feira, às 7 horas, a gente tem um novo episódio para te ajudar a descobrir o que pode ser pauta. E a novidade é que agora a gente vai ter semanalmente muitas entrevistas por aqui e estudos para você se aprofundar nessa área de assessoria de imprensa e comunicação. E se você quiser seguir mais dicas além aqui do podcast e se aprofundar em assessoria de imprensa, você pode acessar meu link na bio do Instagram ou aqui na descrição desse episódio, que eu tenho um curso prático de assessoria de imprensa e comunicação, além da mentoria personalizada em grupo, que a gente deve abrir turmas em breve. Então aproveita lá para acessar o link e já marcar o seu interesse, porque serão vagas limitadas. Bom, hoje eu recebo um jornalista que eu admiro muito, com quem eu tenho um relacionamento de longa data e que ele trouxe aí uma novidade muito importante para o mercado editorial econômico, porque eu trago aqui Hugo Cilo, editor-chefe e sócio do Brasil Economy. Hugo Cilo, muito bem-vindo ao Pode Ser Pauta. Obrigado, Cris. Eu agradeço pelo convite e feliz estar com você aqui. Então, ele 15 anos de Editora Dinheiro aí, né? 17. Editora 3, 17 de Editora 17 3, anos, na revista Dinheiro. E hoje você está como editor-chefe sócio do Brasil Economy. Temos um veículo novo, isso já é headline, viu? Muito bom, né? A gente estava já pensando nesse projeto desde o ano passado, né? 3 empresários, né? 3 homens da comunicação elaboraram esse projeto do Brasil Economy. O Flávio Pestana, que foi um fundador do Valor Econômico, o José Roberto Maluf, que é o atual presidente da TV Cultura, e o Agostinho Turbian, que é um empresário e um publisher também da área de comunicação. Então, eles se juntaram, criaram esse projeto, me convidaram para fazer parte do projeto e tocar a parte editorial, e isso foi lá para setembro, outubro do ano passado, né? E desde então a gente vem estruturando a empresa, e a gente lançou oficialmente no dia 10 de fevereiro o Brasil Economy, e faz aí um mês e pouquinho que a gente está no ar. Ah, que legal. E como que foi para você, assim, depois de uma trajetória tão grande, com uma coluna e tudo, agora assumir como um gestor e jornalista responsável, né? Então, você está também como sócio, então você está empreendendo, é tudo muito novidade ainda para você, né? Tudo é novo e é aquela ansiedade boa, né? Aquele frio na barriga gostoso, do desafio novo e tal. Eu fiquei muitos anos na Isto é Dinheiro, fiquei 17 anos lá. Antes da Isto é Dinheiro eu passei por redações grandes, passei pelo UOL, pelo Diário do Grande ABC, trabalhei um tempo no extinto JT, né, do Grupo Estado. Ninguém vai lembrar desse aí, né? O Jornal da Tarde, que era sensacional, né? Tinha matérias muito legais, né? E assim, eu sempre gostei muito de redação, sempre trabalhei em redações grandes. Sou filho de jornalistas, meu pai trabalhou no Estadão durante muitos anos, então eu cresci. Ah, eu não sabia que teu pai também era jornalista. Agora está aposentado, mas está freelando ainda, manter a cabeça ativa. Ele ainda faz freelance? Ainda faz. Que legal. E de que editoria que ele fazia? Ele é de esportes, mas ele faz tudo agora. O que pintar, ele está escrevendo. Para manter, né, a cabeça ativa, está com 77 anos, então... É bom, né? Porque o raciocínio fica bem, né? Para escrever tudo, é uma coisa que ajuda muito, né? E eu cresci em redação. E quando me tornei jornalista, também fui para grandes redações. E agora, o desafio novo é esse, a gente conseguir transformar o Brasil Economy também num grande veículo. Não é de curto prazo, mas a gente participando desse projeto, desenvolvendo o projeto, a ideia é que a gente amplie a redação, que a gente tenha... Hoje você já levou gente do teu time lá, que já estava contigo? Foi, né? No lançamento a gente já nasceu com o Beto Silva, que era editor de negócios lá na Isto é Dinheiro, a Paula Cristina, que era editora de economia e finanças, e a gente também tem um time de colaboradores, de freelancers, né? Então, precisa de uma matéria no Rio, precisa de uma matéria em Brasília, precisa no Nordeste ou no Sul. Se de repente a gente não pode ir por conta dessa
agenda mais apertada de começo de projeto, a gente aciona esse time de jornalistas, né, que são colaboradores nossos. Então, a ideia é que a gente consiga fazer, criar uma dinâmica de produção na Brasil Economy, como a gente sempre fez nos grandes veículos, né? Mas claro que agora o mundo mudou e a comunicação mudou, né? E a nossa proposta de editorial no Brasil Economy é ser um veículo, um jornal digital com poucas notícias, mas boas notícias, né? Então, assim, que a gente consiga ter no Brasil Economy aquilo que vocês, ou que o mercado não vai conseguir ler em outros. Então, Mas tem um viés específico assim que vai ter mais um olhar editorial para algum assunto ou uma análise mais política? Como que vai ser essa? Não, nossa pegada é economia e negócios. Sim, né? mas não com esse hard news, né? Não, porque assim, as agências fazem muito bem isso, né? As agências de notícias, Vocês já estão plugados com alguma agência, não? Não, porque como a gente não tem a pretensão da bolsa caiu, dólar subiu, Selic, a ideia não é essa, a ideia é que a gente tenha um conteúdo analítico, Tá. né? Então, assim, tá bom, o dólar tá mais barato, tá mais caro, a Selic está subindo, o PIB está 3,4% no ano passado, o que vai ser agora, desacelerando. Então, assim, o nosso conteúdo ele é muito mais analítico do que o factual. O factual as agências fazem, né? Agora a gente precisa fazer esse conteúdo mais inteligente, né? Matérias bem apuradas, mais densas, mais analíticas, e conseguir trazer sempre, né, buscar o furo, a novidade, a notícia em primeira mão e tudo mais. Então, a ideia é que o Brasil Economy seja um veículo de poucas e boas notícias, né? Então, a ideia é essa. E você já está com uma programação, assim, vocês estão com algumas matérias de gaveta, eu acredito que vocês tenham feito algumas coisas para lançamento, como é que... A gente começou a produzir o conteúdo editorial no final do ano passado. Então, assim, não matérias que foram feitas lá, mas contatos, a gente apresentou os projetos para algumas empresas, se aproximou de alguns CEOs para dizer, olha, a partir do ano que vem a gente vai estar com o site Brasil Economy no ar, então... a gente começou a fazer essas conexões já no final do ano passado. Feito isso, agora a gente está produzindo mesmo, de fato, todos esses conteúdos. A gente não consegue trabalhar com gaveta por muito tempo. Porque as matérias as coisas são muito quentes. Querendo ou não, mesmo que não seja hard news, você tem muitas coisas que são da economia que tem que ter uma análise mais recente. E assim, o risco que se corre de fazer uma matéria de gaveta muito antecipada ela cair. Então, assim, para a gente não dar tiro. Não, e com as notícias mais recentes de tudo que aconteceu, né, no mundo aí, exato. com o Trump assumindo, tudo vai ter um respingo muito violento, né? Então a gente está produzindo as matérias num ritmo diário. Então os três jornalistas, os três editores ali, eu, Beto e Paula, a gente produz as matérias num ritmo diário, 1 a 2 matérias por dia, e a gente produz nas horas vagas, quando há hora vaga, um conteúdo especial para o final de semana, uma matéria mais leve para o final de semana, busca esses nossos colaboradores, esses freelancers para ajudar a gente também nessa produção. Então, por enquanto está sendo essa a dinâmica. O nosso foco, a nossa prioridade não é volume, né? Então a gente não fica querendo correr, fazer 5, 6, 7 matérias por dia. Precisa fazer um trabalho de base mesmo agora, se consolidar, exato, né? Avaliar se essas matérias, o resultado que elas vão ter, né? Exato. E assim, trabalhar bem as pautas, né? Então a gente está sempre circulando, em contato com fonte, indo nas empresas, almoçando criando relacionamento com executivos, né? Então assim, buscando mesmo fortalecer essas fontes que a gente construiu ao longo das últimas 2 décadas, para poder agora trazer para o Brasil Economy um conteúdo de qualidade, né? Muito legal. E como que é para você isso aí agora, né? Esse frio da barriga que você falou, mas empreender, você tá aí, vai estar envolvido na gestão, vai estar como jornalista, então é toda uma... Isso é novo, né, para você? É novo. Assim, nesses quase 25 anos de redação, eu só olhava o editorial. Eu nunca me preocupei com parte comercial, com parte administrativa. Embora hoje a gente tenha dentro do Brasil Economy uma separação. Então, assim, os 3 sócios, os 3 empresários, o Pestana, o Maluf e o Turbian, eles
deram o compromisso de autonomia para a redação. Então, a redação, a parte editorial, ela é independente, ela é autônoma da gestão da empresa. Por outro lado, eu tenho que também contribuir nessa fase inicial, pelo menos, com toda a dinâmica de movimentação da empresa. Então, desde... Vai ter, assim, o portal, o jornal, né? Você vê como é que é, a gente é raiz, né? A gente já fica com o jornal na cabeça, né? O jornal digital. O jornal digital. Vamos facilitar a é. vida da pessoa raiz, né? E como é que vocês já têm uma sede, uma coisa assim? Não? Vai ser todo mundo remoto? Não, a gente já tem um escritório, é um escritório, a gente compartilha um escritório na Faria Lima, bem na frente do Shopping Guatemi. Ah, tá bem pertinho ali dos outros colegas. Isso, dos outros colegas, ia falar do Márcio, né? Então... o Feed fica ali do lado, o Brasil Journal também é próximo, né? Então, assim, são amigos, são... Todos Faria Limers. Faria Limers. Mas a gente está com o escritório lá, como a nossa equipe pequena ainda, não há necessidade de um espaço muito grande. Sim. Então, vocês vão fazer um encontro mensal, coisa do tipo, ou vocês estão vindo? Não, eu tô numa dinâmica de, nesse começo, 3, 4 vezes presencial. 3, 4 vezes? Você vai pegar... Ele levou, gente, para vir para cá hoje, para São Paulo, quase 3 horas, ainda percalços no caminho, né? Grandes histórias, é isso, grandes né? Histórias, É que eu moro no interior e eu venho para cá todos os dias, né? Eu tenho tentado fazer uma sexta-feira, uma segunda, ficar em casa, favor, mas, né? mas nesse começo tem que estar, é muita reunião, é muito... Sim, tem que estar muito de perto, tem que estar né? muito perto, então a gente está sempre, né, participando ali do dia a dia. Claro que depois que a empresa estiver rodando sozinha, não há necessidade de ficar tão presencial, mas a ideia é que nesse começo a gente fique mais junto, discutindo melhor as pautas. A gente faz uma reunião de pauta praticamente diária, eu e o time de jornalistas, e a gente define quais são as melhores pautas, quais são a agenda de entrevistas, né? Uhum. Encaixe de encontro de relacionamento, gravação de podcast. Então a gente vai ajustando a agenda ali. O bom é que você tem, assim, muitas fontes, né? Da coluna, eu acho que... Quanto tempo de coluna? Olha, dos 17 anos que eu fiquei Porque antes de você foi o Gradilone, né? O último foi, né? Ou não? O Gradilone fazia finanças. Não, mas então o Márcio que foi antes. O Márcio fez, o Márcio Croin fez. A Maurícia Segala fez. A Maurícia Segala um pouco. Então, e você ficou quanto tempo com a Moeda Forte? O Leonardo Atucci também, que é do Brasil 247, foi durante um tempo. Tá. Eu fiquei, acho que 9 anos. Eu ia dizer uns 10 anos. Acho que 9 anos eu fiquei. E nunca consegui emplacar muita nota boa lá. É incrível, viu? Agora vamos agora conversar mais? Essa pauta foi boa. Mas assim, desses 17 anos eu fiquei 9 anos na coluna. E a coluna tinha essa vantagem, né? Que a coluna, assim, realmente era muito, assim, negócio econômico, assim, que não... É isso que a gente fala, às vezes não encaixava com os clientes que eu tinha, né? Então não rolava, às vezes, né? É que, assim, às vezes a pauta pode até ser boa, mas ela não tem fit com a linha editorial ou da coluna ou do veículo, né? Então a gente sempre tinha essa conversa, assim, mas a nota é boa. Não, é boa, mas... A sugestão é boa, a entrevista é boa, mas às vezes não tem dentro do que eu tenho aqui, liga. né? Porque você tá onde estava falando, o filtro que você tem ali, né? Às vezes o funil, você tem outras coisas, né? Você tem que dar uma sacudida ali e selecionar, né? Meio que separar o joio do trigo, né? E a gente conseguiu nesses bons 17 anos que eu estive na Isto é Dinheiro, construir fontes, relacionamentos, né? E hoje, assim, ainda bem que a gente conseguiu importar essa agenda, esses contatos. Esse relacionamento que você construiu, bom relacionamento com os assessores com fontes, é fundamental para o momento que você vive hoje. Né? Claro. Não só eu, né? O Beto Silva, a Paula Cristina. A Paula, eu falava com ela na época do DCI. São todos extremamente competentes, talentosos. O Beto talentosos. Eu não conheço pessoalmente, o Beto, mas a Paula eu conheço. É um jornalista incrível. E uma pessoa incrível também. E os próprios sócios, né? O Flávio Pestana, o Turbian, o Maluf, são empresários da comunicação que têm relacionamentos, têm fontes, e isso ajuda muito, né, nesse começo, porque o Brasil Economy é uma marca que existe há um mês, mas as nossas marcas existem há mais de 20 anos, 30 anos. Então a ideia é que a gente consiga, com essa marca pessoal, que a gente conseguiu, para o bem e para o mal, construir ao longo das últimas décadas,
trazer isso para o Brasil Economy, né? E tem sido muito bom, assim, eu achei que pelo primeiro mês, né, do Brasil Economy, o mercado teve uma receptividade muito boa, as empresas muito interessadas em participar, em dar entrevista, sabe, CEOs, empresários graúdos mesmo. Então, assim, a gente Tava achou todo que... mundo muito sedento, né, Hugo, por algo novo, por mais um veículo e tal. Acho É. que é muito importante dar uma sacudida no mercado, né? Eu acho que é bom, é bom. Assim, às vezes a gente olha para o mercado, vê, né, alguns veículos em crise, alguns veículos fechando, e você fala, nossa, mas existe uma Falando nisso, a crise gente na estava empresa. falando que você só não fechou a porta lá da Editora 3 porque você estava de férias, né? Eu já tava negociando, já estava acertando a minha saída da Isto é Dinheiro, e aí eu tive que ficar um tempo fora por conta de questões burocráticas ali da empresa, e na minha ausência, durante esse período de ausência da redação, foi que a editora teve a falência Mas você sabia que podia ser decretada. qualquer momento também, né? Já estava há muito tempo, É, né? a empresa estava com dificuldade já, a editora 3 vivia, né? Isso é É público, público, com certeza, vários colegas, né? muitos anos com dificuldade, dificuldade em se adaptar aos novos formatos, aos novos tempos. Foram anos, eu tive anos incríveis ali, fui muito feliz dentro da Isto é Dinheiro, aprendi muito, conheci muita gente, mas a empresa não conseguiu sobreviver a essa mudança do mercado, né? E aí, uns morrem, outros nascem. Então, o mercado vai se adaptando. É importante que a nossa profissão, ela continue viva e continue forte e valorizada, né? Seja no Brasil Economy, na Isto é Dinheiro, na Exame, na Folha, no JT, enfim. A, a, o ciclo da vida também vale para os veículos de comunicação. A imprensa, né, tem um peso muito importante, né, para as Sim. pessoas, porque você tem ali, eu sempre digo, tem gente que acha que é só as redes sociais, né, e a gente não tem ali um viés só, né, o jornalismo ele tem esse poder. Você que apurou, fez uma coluna há muito tempo, quanto você tinha que apurar sempre e fazer esse viés de comparação, você buscar mais fontes, né, então o jornalismo raiz, né? O jornalismo que a gente conhece mesmo, ele tem esse peso, essa importância. Né? Nem dá para chamar a rede social de jornalismo, não, né? Não é, mas o pessoal acha que... Eu digo assim, mas às vezes a conteúdo, né? acha que é conteúdo, só que você faz. Eu já até entrevistei algumas pessoas que falaram assim, é o seu viés, é só para você, né? Não, então, por isso que o jornalismo independente é muito importante, claro, né? Claro. Não, assim, fazer jornalismo, produzir conteúdo, é trabalhoso, é caro, Muito né? bom. Então, assim, exige... De qualidade, né? De qualidade. Então, assim, é diferente um post de rede social de uma matéria jornalística. É claro que a pessoa que vai se alimentar disso, acha que pode ser a mesma coisa. Você pode matar a fome com um prato feito, você pode matar a sua fome num belo de um restaurante argentino. Os dois vão matar a sua fome. A questão é a qualidade do produto. Se você quer só matar a fome, se você quer se alimentar com aquilo ali, tudo bem. Eu acho que nem é uma concorrência entre esses conteúdos de rede social e o conteúdo jornalístico. Claro que a pessoa que consome esse produto tem que saber diferenciar o que é um post de rede social e o que é uma matéria jornalística, né? Sim. Então... Não, mas é assim, eles acham às vezes, e daí a gente vê o quanto é importante, o quanto é o valor, que eu digo isso para uma marca, né? Uma coisa é você sair num veículo de imprensa, outra coisa é você sair em qualquer outro espaço de redes sociais, então você sair num veículo de imprensa tem ali uma autoridade, uma reputação por trás, tem, né, uma checagem, isso que eu falo, o valor é muito diferente, né? Claro. Um conteúdo editorial, um conteúdo espontâneo, ele tem um peso, tem um valor que independe dos cliques, né? Independe dos likes que ele recebe. Então, se a gente for levar em consideração, por exemplo, tiragem de jornal, nenhuma empresa ia querer sair num grande jornal, no Valor Econômico, na Folha, que as tiragens estão cada vez menores, né? Mas a força da marca, a reputação, a credibilidade que esse veículo traz para esse conteúdo, ele diferencia de qualquer milhões de likes e cliques e tudo mais. Então,
tem que saber diferenciar. Eu acho que cada vez mais o leitor brasileiro, ele está amadurecendo. Eu percebi que durante o início o boom das redes sociais, as fake news, elas confundiram um pouco o que era, sim. né? Muita gente falou assim, por que eu vou pagar uma assinatura de um jornal se eu tenho de graça, né? Ou eu posso ler de graça? E aí a gente começou a perceber, pelo menos nas redações, que muita gente que se desapontou com esse conteúdo mal checado, mal escrito, ou então tendencioso no sentido de mentiroso, falso, acabou voltando para a grande empresa, voltou a fazer assinatura, voltou... Não, dá muito mais trabalho, porque você tem que receber e checar, né? Exato, o leitor, se ele exato. tiver num veículo, ele não precisa checar, porque Exato. aquele veículo, né, dependendo da reputação do veículo, claro, né, claro. ele não precisa checar, né? Então, assim, a ideia é que, voltando aqui para a questão do Brasil Economy, que a gente consiga construir ao longo do tempo essa reputação e que os nossos colegas que estão com o mesmo tipo de jornal digital já conseguiram, né? Então nós temos cases de sucesso. Temos cases e é muito bom ter, né? Sobe a régua e a gente corre para ter um bom produto de qualidade, para que a gente possa. A ideia é que a gente concorra com todos, né? Mas concorra com qualidade, né? Com matérias bem apuradas, com matérias verdadeiras, com honestidade com o leitor. Então a ideia é que seja isso. É oportunidade para as marcas, para patrocinadores, para assessores, para colegas jornalistas também que querem continuar nessa redação, né? Claro. E que às vezes tem poucas oportunidades, né? Tem muita É. gente que quer, né? Mas também tem um desafio aí, né? Assim, dos jovens, né? De redação. É mais difícil de contratar jovens hoje para trabalhar com redação, né? Como as redações estão muito pequenas, como as redações elas exigem que você tenha uma senioridade maior, é evidente que os mais jovens levam desvantagem. Antigamente, quando você tinha redações muito grandes, em que você tinha, sei lá, 30 jovens cobrindo, por exemplo, esportes, ou cobrindo polícia, ou cobrindo cidades, ou cobrindo... Tudo bem, daí você precisava de braço, né? Mão de obra e tal. As redações diminuíram muito, então, para conseguir produzir um conteúdo que seja relevante, que seja atraente, você tem que ter massa crítica, você tem que ter... E, claro, o jovem, por mais experiente que ele seja, ele não vai ter a experiência de uma pessoa mais velha. Ele tem as suas qualidades, as suas habilidades, que os mais velhos não têm, né? E eu vejo isso agora, eu estou com meus 44 anos e eu vejo os desafios tecnológicos que a gente acaba se deparando, né, com rede social, com a questão de... Você vai ter que estar mais presente no LinkedIn agora, né? Exato. Né? Eu durante um tempo, eu tentei fazer um detox digital. Eu falei, bom, eu tenho família, eu tenho... Sim. O trabalho já me consome demais, né? O trabalho como jornalista me consome demais. Eu não posso, no meu tempo vago, ficar em rede social, ficar em Instagram, ficar vendo dancinha de TikTok, ficar vendo, né, post de... Então eu falei, eu vou fazer... Existe um movimento para isso também, tá? Tem muita gente querendo isso, porque não aguentam. E eu tentei fazer um detox digital. Agora, o meu veículo é digital. Então eu tenho que agora encontrar um novo reequilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, não deixando que o mundo digital consuma o meu tempo todo, né? Os meus filhos já são digitais, agora eu ainda tento equilibrar um pouquinho, né? Não, agora você vai ajustando, né? E falando nisso, você falou da vida pessoal, e daí eu vou entrar no assunto que depois eu te mostro, porque eu acho que você não vai, que eu nem te marquei, mas teve uma vez que você postou, e eu não sei se você mandou um e-mail, se você mandou um WhatsApp, eu sei que chegou aqui, tipo, né, olha, o Hugo tá aqui desabafando, né, do relacionamento assessor e fonte, porque, tipo, recebe 1000 mensagens antes das 6 da manhã, depois das 10 da noite, não sei o quê. Aí eu até fiz um vídeo e falei, gente, qual é o melhor horário para falar com o jornalista? No horário dele. Mas, assim, se você trabalha fora do horário comercial, não perturbe os outros na hora, né, fora desse horário. E daí você tava reclamando justamente disso, né, de, tipo, e daí você perguntou, assédio moral, né? Que é o assédio de realmente importunar demais, né? Como que você lida com isso? Agora também, você vai receber pauta para dinheiro até 2050, né? Porque as pessoas não se atualizam, né? Não, eu ainda recebo no WhatsApp, a minha coluna. A minha coluna, né?
Assim, a relação entre assessoria de imprensa e redação, ela tem um desequilíbrio natural, né? Redações diminuindo, assessorias, agências e comunicação corporativa crescendo. Veículos fechando, ou seja, o funil vai ficando cada vez mais apertado para emplacar pauta. Então, assim, é natural que exista um desequilíbrio entre comunicação corporativa e redação. Mas dentro desse desequilíbrio, acho que o importante é buscar, né, de todos os lados, buscar um equilíbrio. Então, assim, dentro do que é possível, evitar os excessos. Então, por exemplo, eu sempre achei, sempre gostei de celular, de WhatsApp. Eu quero que todo mundo tenha o telefone e eu quero ter o de todo mundo também. Eu acho que a comunicação ela é fundamental, né, nesse mundo que a gente vive e tem que ter. O problema é quando essa relação vira algo totalmente fora do que é saudável, fica algo Tóxico, insano, né? é tóxico. Então, assim, receber pauta por WhatsApp, eu não tenho nada contra o WhatsApp, o problema é o volume. Então, quando eu falo para os colegas assim, olha, não mandem pauta por WhatsApp porque eu não consigo ler. Qual é o problema do WhatsApp? O WhatsApp, você manda uma pauta para mim e você gera uma ansiedade, uma expectativa de resposta. Só que você não leu. Só que eu não consigo ler. E às vezes, quando eu leio, eu estou fazendo alguma outra coisa, estou numa entrevista, eu deixo para responder depois. E muitas vezes o assessor liga no celular. Então, assim, eu agora diminui um pouco, porque eu já pedi para que os colegas, quando a pauta for uma pauta recorrente, uma pauta corriqueira, manda por e-mail, porque na hora que eu sentar para ler o meu e-mail, eu vou fazer uma triagem do que é sugestão boa, o que não é, eu respondo, não respondo, enfim, eu consigo fazer uma curadoria das propostas no e-mail, porque na hora que eu sento para fazer isso, eu me dedico, minha cabeça está focada nisso. Você está organizando as pautas. Você Exato. Nisso. Quando eu estou com o celular na mão, por exemplo, hoje eu bati o carro na Marginal, eu te contei. Bati o carro na Marginal Pinheiros, porque o trânsito parou e eu estava com o celular na mão lendo o WhatsApp. Eu estava errado, entendeu? Cometi uma infração de trânsito, bati no carro da frente, quebrou meu farol. Porque eu fiquei quase 3 horas no trânsito hoje. Ou seja... Não foi para vir aqui, foi para uma entrevista. Foi uma entrevista, Então, assim, o WhatsApp, ele não permite que você saiba o que o outro está fazendo. Se eu estivesse sentado numa mesa com o celular na mão, eu estaria lendo, eu posso responder na hora, ou não. Mas eu estava dirigindo. E gera uma ansiedade de você querer responder, né? E às vezes eu preciso responder, porque é urgente, e daí eu estou dirigindo, o trânsito para, o trânsito anda. Então, assim, muitas vezes eu não estou, mas eu estou em casa, estou com os meus filhos, ou eu estou numa consulta médica, ou eu estou fazendo um exercício, e está chegando pauta. Então, assim, qual é o grande problema do WhatsApp? Ele não permite que você saiba o que o outro está fazendo naquela hora. E isso A pessoa não está disponível para você o tempo todo, Exato. né? Isso gera um burnout, isso gera um estresse desnecessário. Então, assim, se a pauta é muito urgente, por exemplo, Hugo, estou aqui com uma proposta de uma exclusiva com o CEO global de uma multinacional que vai fazer um investimento e vai anunciar daqui a pouco, eu quero colocar você com ele. Aí é uma situação urgente, né? Agora, a empresa está lançando um produto novo, eu acho que essa pauta é boa. Às vezes a pauta não é boa, mas a pessoa, né, ela tenta emplacar e ela usa o WhatsApp para isso. Isso gera um desequilíbrio até, sabe, mental na gente, porque você desconcentra, você descontrola. Então, assim, a ideia é que a gente consiga equalizar essa relação de volume de pauta e de sugestões de pauta de uma forma mais humana. Então, assim, manda por e-mail. Qual que é o teu e-mail agora? Agora é Hugo Silo, tudo junto, @brasileconomy.com.br, Brasil com Z. Já anota aí, entendeu? E-mail, manda pauta por e-mail. E claro, sim, eu quero que todo mundo tenha, meu celular eu quero ter o de todo mundo. A questão é que o volume de pautas por WhatsApp realmente ele gera o caos. É o caos. E aí, eu digo assim, o WhatsApp, eu já fechei muita exclusiva com vários veículos, às vezes aquela que a gente faz com embargo e tal, tudo pelo WhatsApp, mas é diferente, né? É uma coisa que você tem ali, algo que tem que ser feito e tal. Agora, vender pauta, às vezes, que é uma pauta fria, ou que não é tanto...
incomoda um pouco, né, pelo É WhatsApp. interessante você falar vender a pauta, porque é o seguinte, quando um assessor de imprensa, ele liga para um jornalista, ele oferece, que as pessoas podem achar um pouco estranho, mas não quero parecer estranha essa frase, mas quando você liga para vender algo, você está praticando telemarketing, né? Você está fazendo uma venda, você está ligando para alguém propondo algo. Então, assim, telemarketing, existem regras. Sim. Não pode te ligar no domingo, né? Exato, exato. Então, assim, existe regra na Anatel que você não pode, uma empresa não pode ligar no seu celular. Eu atendi muito tempo empresa de telemarketing. Exato, para te oferecer uma air fryer. Né? Mas o que é, na verdade, uma assessoria oferecendo uma pauta? É uma venda. É uma venda, é um telemarketing. E é tão nocivo para a saúde o telemarketing, quando você não autoriza, que foi proibido por lei. Sim, né? Você cadastra, de dados. Né? Exato, você cadastra o seu telefone e você fala, não, eu não quero receber contato de venda. E o pessoal fica compartilhando o número do WhatsApp em grupos, né? Exato, exato. Então, assim, chega um momento que passa a não ser saudável. E aí é que entra o bom senso. O respeito. O respeito. Porque, assim, todos são colegas e eu dependo das assessorias, eu dependo das empresas. Eu acho que o nosso trabalho em redação é um trabalho conjunto, né? A assessoria precisa da redação, a redação precisa da assessoria, mas tem que ter bom senso nessa relação. Eu recebo sugestões de pauta no WhatsApp e ligação aos finais de semana, às 5 da manhã, 4 da manhã, 11 da noite. Então, assim, mesmo que eu esteja na ativa, eu não acho mas às 4 da manhã. Pois mas assim, eu não acho que seja saudável. Mas eu falo assim, não é saudável nem para o assessor, porque é uma das coisas que me chama a atenção, assim, a gente tem, às vezes, crise, que você vai para um outro horário e tal, mas o normal é você trabalhar das 9 às 6, né? Ou a redação, que era um pouquinho mais tarde, mas assim, para quem incomodar alguém antes das 9 da manhã, eu juro que eu não consigo... E lembra quando a gente tinha a folha que fechava às 7? Que você não liga às 7 porque tá fechando a folha. Todo mundo já sabia. Hoje parece que falta esse bom senso de entender que existem limites de horário, né? É tudo uma questão de bom senso. Então, assim, a pauta é muito boa, ela é realmente exclusiva, ela é uma pauta que vai ser um diferencial no nosso conteúdo do Brasil Economy, não tem problema, pode ser o WhatsApp. Agora, se é uma pauta recorrente, é uma pauta comum, é um novo produto, é um lançamento, ou então, às vezes, o assessor pede para ajudar... Que é 90% das vezes. 99% das vezes, né? Bom, a gente está aqui só para bater o palmo, né? Mas é que assim, a gente sabe. Muito. É um desafio também para o assessor. Eu porque sei, assim, chega o cliente acha aquilo incrível. E assim, não é que não seja bom, mas é que às vezes tem mais gente igual, entendeu? E assim, então assim, o trabalho do assessor é fuçar, né? Ver, embalar, por isso que eu falo assim, por isso que eu falo que é vender. A gente vende. Só que a gente tem um relacionamento, eu tenho um relacionamento com você, eu vou te vender, você de repente vai considerar, né, um pouco mais, porque a gente já fez outras coisas junto. Então é tudo uma questão de proximidade, né? Lógico. E assim, existe uma... Mas se você não gostar, você não vai dar, porque você é meu amigo, nem que você tomar uma cerveja comigo, mas né? Esse é um ponto que eu ia falar assim. Primeiro tem a cadeia alimentar da comunicação corporativa. Então você tem o cliente pressiona a agência pressiona o assessor, e o assessor pressiona o jornalista na ponta. Então a gente está sempre ali sendo pressionado. Então, se cada assessor atende 5 clientes, você imagina o volume de gente tentando emplacar notícia o tempo todo. E é o tempo todo mesmo. Assim, eu coloquei o celular agora é que nem volume, né? Não existe mais volume, gente. Não existe, né? Só que assim, as agências, como elas se proliferaram muito, e a concorrência é demais, muitas vezes a assessoria, e eu percebo isso, eu não sou da comunicação corporativa, mas eu percebo isso, as assessorias pegam clientes por qualquer preço. E aí existe uma pressão, uma expectativa do cliente para que emplaque o seu produto. Então, a empresa faz copo Stanley fake, tá? Eu quero que você emplaque meu copo Stanley do Paraguai na imprensa, que é tão bom quanto o copo Stanley. Não estou dizendo que esse é fake, tá? Estou dizendo que esse aqui deve ser original. Mas existe uma pressão muito grande. Daí a agência pressiona o assessor faz o follow-up e liga para o jornalista. E fica tentando emplacar. E aí entra a questão da amizade, né? Você fala, porque ao longo de 20 anos, 25 anos, a gente criou relacionamentos, né?
a gente criou relação de confiança com as fontes, com os assessores e tal. E aí o assessor liga pedindo ajuda. Hugo, me ajuda a emplacar meu cliente, eu preciso muito desse cliente. Toda vez que eu ajudo um assessor a emplacar algo que não é bom, eu estou me prejudicando. Eu estou prejudicando o meu veículo. Então, na verdade, não é uma relação equilibrada. Assim, não pedir... Se a pauta é boa, você não tem que pedir favor. Não. Não é um favor, às vezes assim, às vezes ajuda, eu digo assim, a gente tem mais proximidade, né, com algumas pessoas, então tipo, o Márcio, eu acompanho ele há muito tempo, a Giovana é minha amiga, que a gente fez faculdade juntas, então a gente tem maior liberdade, mas o que eu faço às vezes? Olha, eu tô com isso, eu não tô conseguindo. Aí às vezes a pessoa que tá dentro da redação, por isso que eu falo que às vezes o assessor de imprensa precisava ter trabalhado em redação, porque para ter um pouquinho de noção como é que apura, como é que é feita uma pauta, né? Aí ela fala, não, mas isso, se você fizesse por isso, ou se você tivesse isso, aí você fala, você volta e faz o dever de casa que às vezes você não fez porque você não tem a visão. Eu acho que essa o favor, eu acho que essa ajuda não é para às vezes emplacar, mas assim, tipo, me ajuda a entender o que seria a pauta, né? Eu acho que essa cocriação da pauta, essa é a maior troca, né? Essa é uma troca legal, mas a matéria-prima tem que ser boa. Então, assim, a matéria-prima da pauta tem que ser boa. Ela pode estar, de repente, meio torta, ela pode estar com um viés meio esquisito. Vamos lapidar, né? Vamos lapidar, puxa o número para cima, o gancho não é esse. Então, assim, isso dá para fazer quando a pessoa tem tempo, né? Agora, não dá para alguém de redação, seja qualquer redação, porque todos os meus colegas de redação eu vejo estão tudo trabalhando que nem maluco, fazer esse trabalho de consultoria junto com as assessorias. Não dá. Não, é isso que eu tô falando. Tem que ser uma pessoa muito amiga sua que vai ter um tempo para falar com você, porque senão não dá, né? E durante muito tempo, quando a gente falava isso, quando eu comecei a falar isso sobre essa relação desequilibrada de assessoria com redação, até causou muita polêmica, né? Teve gente que achou que eu estava sendo arrogante, que eu estava sendo prepotente, que eu estava... E você sempre respondeu, né? Sempre que eu consegui. Né? Não, assim, claro, eu sei que tem muita gente que você não sabe quem é, difícil responder. A gente estava falando disso com outra pessoa. Como é que você vai responder? A pessoa manda oi. Oi. Você quer que responda o quê? Tipo, pode ser qualquer cara de telemarketing, né? E o que acontece, essa questão da resposta também? Chegou um volume de pauta. Então, por exemplo, hoje eu recebo mais ou menos 2.000... E como é que está agora o e-mail novo? Não, o e-mail novo ele já está na base de todos os mails. Já importou, porque na Isto É Dinheiro eu deixei um aviso automático de que a partir de tal data o meu e-mail novo ia ser Brasil Você conseguiu fazer isso ainda? O e-mail está funcionando? O e-mail está funcionando? Está ativo ainda até agora. Não acredito nisso. Gente, eu não mandei pauta para você, não acredito. Tá lá. Mas porque o e-mail está funcionando ainda. Está funcionando. Acho que vai demorar um tempo, a empresa vai desativar daqui a um tempo. Mas eu continuo recebendo. Então, as pautas que chegam na Isto É Dinheiro estão recebendo avisos de que eu estou no Brasil Economy. Então, ele está sendo direcionado. Então, todo o volume de... Nunca vi isso na minha vida. Primeira vez. Tem coisas que a gente sabe. Né? Então, assim, o meu e-mail do Brasil Economy ele já está mais ou menos 2.000 por dia. Então, se a gente fizer um cálculo simples, né? Se eu for responder... Porque quando a gente responde o e-mail, você não responde sim e não. Né? Tem uma questão de educação. Né? Fala, olha, Cris, bom dia, obrigado, né? Um abraço, um beijo. E essa pauta vale, essa pauta não vale. Tem que ler, né? Tem que ler, tem que responder e tal. Se a gente demorar, sei lá, 15 segundos para responder cada e-mail... Vamos fazer um cálculo aí. Daria para fazer um cálculo. Assim, eu fiz um cálculo esses dias que eu peguei minha caixa de e-mail. Se eu fosse demorar 15 segundos por e-mail, por e-mail, se eu fosse responder a todos, sim, não ou coisa assim, eu demoraria 9 horas. Isso ininterruptas. 9 horas sem banheiro, sem almoço, sem nada. Ou seja... o seu dia de trabalho. Exato. Eu só responderia e-mail. Então, não precisaria escrever, não precisaria editar, não precisaria tempo com fonte, né? Exato. Toda, né? Então, assim, quando e até é uma oportunidade, porque assim, os assessores falam, mas você não me responde. Eu falo, eu não respondo porque eu não consigo. Mas agora, se a pauta, o que eu faço? Desses 2.000 e-mails, né? Então eu vou lá, eu vejo que tem uma sugestão de exclusiva, tem uma boa matéria, tem uma boa entrevista. Aquilo ali é pauta, para mim, aquilo ali é legal,
eu entro ali, eu respondo, já marco, já agendo. Então, os e-mails que forem aprovados são respondidos. Aqueles e-mails que eu não consegui responder é porque eu tenho que deixar para o final. Porque no outro dia, né, eu não respondi 2.000 e-mails. Vamos imaginar que dos 2.000 e-mails eu respondi 200. Ficaram 1.800 sem resposta. No outro dia tem mais 2.000. Entendeu? Então, assim, é uma bola de neve que é incontrolável. É incontrolável. Então, qual que é o apelo, né? Eu acho que é importante esse debate, porque qual é o apelo? Que a gente consiga fazer uma triagem daquilo que realmente pauta. Né? Isso é um papel dos assessores mais experientes, das agências, aqueles que passaram por redação. Sabe? Não fiquem esmagando os jovens assessores com follow-up, com... Não, liga no celular dele que o não você já tem. Esse tipo de postura, ele só desgasta a relação e muitas vezes é uma situação tão estressante que uma pauta boa acaba caindo. Claro. Você fala assim, cara, eu não consigo responder, eu não consigo responder. Fica no limbo uma pauta boa por causa disso, né? Mas eu preciso de uma resposta. Eu falo, cara, você precisa de uma resposta e eu não consigo responder, então segue adiante, eu não posso segurar. Mas eu estou no meio de uma entrevista, eu estou numa viagem, eu estou no meio de uma call, eu estou numa reunião, eu não consigo te responder agora, tem que analisar. Porque quando a gente vai aprovar uma pauta, não é você ler a pauta que está aprovada. Sim. Você vai pegar o nome dessa empresa, vai pesquisar se já saiu em algum lugar, o que ela fez de fato, o que tem de novidade. Então, assim, o processo de seleção de uma pauta, ela não é sim ou não, lendo e-mail sim ou não. A gente tem que fazer uma pré-checagem se aquilo ali faz sentido, se aquele número que está sendo divulgado... Você não sabe se é verdade, né? Não sabe. Então, assim, tá bom, a empresa de tecnologia, ela vai faturar 3 bi. Daí ela vai ver uma empresinha lá de Sorocaba que atende 3... Peraí, vamos verificar. É isso mesmo? Ou é a assessoria que está forçando a mão? Porque como não é capital fechado, forçando a mão, consegue abrir o balanço, tudo. Daí, vamos forçar uns 3 bi ali, que daí emplaca. Mas não é verdade. A gente sabe várias coisas que foram mentiras e depois desmentiras, Exato. né? Então, assim, tem criações, né? Então, assim, é natural e é importantíssimo que as assessorias entendam que não é má vontade da redação. Claro, existe jornalista arrogante, existe jornalista chato, existe jornalista petulante. Todo mercado tem isso aí, dois lados. Assim como tem assessor também. Exato. Entendeu? Mas, assim, nesse caso específico da relação entre assessor e jornalista, na resposta, na agilidade da resposta, ou no WhatsApp, ou no e-mail, no meu caso, pelo menos, não é arrogância, não é maldade, não é, sabe, má vontade. É simplesmente incapacidade humana de administrar um volume tão grande de demandas, né? Você imagina, na Isto é Dinheiro, quando a editora fechou, agora, 2 meses atrás, a nossa equipe na Isto é Dinheiro estava em 12, 15 jornalistas. Bem né? pequeno, né? É muito pequeno. Hoje, no Brasil Economy, nós somos em 3, né? Mais a equipe de freelas, vai crescer, mas por enquanto... Ou seja, afunila cada vez mais. Cada vez mais. O veículo fechou, a editora 3 fechou. Tem agora o site, os sites ainda continuam, né? Da Isto é Dinheiro, mas cada vez mais ficando restrito, né? Esses contatos. Então, assim, o bom senso, nesse momento, é fundamental. Eu vou oferecer para o Brasil Economy o tipo de pauta que lá eu consigo emplacar. Ou o tipo de matéria que o Hugo, o Beto, a Paula, eu sei que eles gostam de fazer, né? Que eles fazem bem. Agora, qualquer pauta, sabe, fica complicado. Então, por exemplo, vou dar um novo produto para tirar mancha da pele. Eu acho fantástico um novo produto para tirar mancha da pele. Mas para a gente não é o produto que tira mancha da pele. Para a gente é quem é que fabrica. Quem é a marca, quem desenvolveu, quanto foi investido nisso, é a Bayer, é a L'Oréal, é o Boticário, é a Natura. Eu quero falar com o CEO dessas empresas, não com o produto que tira mancha da pele. Porque daí isso aí é uma pauta dermatológica, não é uma pauta E lá as editorias, assim, você falou quem mais gosta, né? Porque vocês vão falar muito sobre SG, inovação, essas coisas assim também, como é que vai ser? A gente tem ali algumas editorias já definidas. Então, empresas, que é o nosso carro-chefe, finanças, né? Bancos, mercado financeiro, investimentos. Então, empresas, finanças, tecnologia, que
é uma editoria que está crescendo muito. Que o Beto fazia bastante, né? E o Beto está tocando, ele faz muito bem. Lifestyle, que é ótimo também, porque... no mundo do luxo, negócios na área de luxo, né? E agronegócio. Olha aí, já está aberto os convitinhos aí, né? Já. E o agronegócio. Agronegócio. Que é um setor muito importante para a gente também, e editorialmente está sendo interessante. Então a gente tem essas editorias. A gente está com uma um projeto já em andamento para criar uma editoria de ESG, para falar sobre tudo que envolve o mundo do ESG. E a ideia é que a gente tenha também editorias temporárias. Então, assim, por exemplo, vai ter COP30. Uma sessão. Ou então vai ter algum evento, um grande evento internacional, Davos, ou então, enfim, a gente tem essa possibilidade também, né? Legal. E a gente estava falando, eu não vou nem perguntar para você, porque você já falou um pouco do que é um bom assessor, mas como que os assessores aí, terminando esse assunto de relacionamento, podem contribuir, assim, de forma mais efetiva com boas pautas ou estratégias para vocês, para facilitar o trabalho e para trazer assuntos que sejam interessantes? Eu acho assim, no nosso caso, a gente pouco se interessa por notícias que são disparadas para todos os veículos. Porque como a gente tem pouca matéria, a gente tem que ter pouca matéria e boas matérias, convidar a gente para a coletiva de imprensa é perder tempo. Sim. Né? Oferecer matéria que todo mundo recebeu, né? Todo mundo, a gente recebe no nosso e-mail, eu vejo que tem em todos os veículos, está ao mesmo tempo, sai ao mesmo tempo, para a gente não serve, não é nosso perfil, né? Então, assim, a ideia é que a gente sempre tenha propostas, e que vão ser mais assertivas, de matérias exclusivas, entrevistas exclusivas, dados relevantes. Então, assim, eu tenho, a possibilidade de colocar o CEO para falar, e ele tem um número legal que ninguém divulgou ainda, e a gente vai colocar só para vocês. Uhum. Então a gente vai customizar esse produto, esse conteúdo, a gente vai fazer essa matéria para o Brasil Economy. Então, coletiva de imprensa, matérias embargadas, aliás, eu não entendo, virou uma febre agora, tudo é embargo, né? Cria um embargo, mas por que você criou esse embargo? Porque eu inventei. Porque a nossa estratégia de, mas peraí, é capital aberto, mas por que vai divulgar? Porque embargo era só isso, né? Quando você ia sair resultado, né? Não, e daí eles divulgam para todo mundo, eles embargam a notícia e dizem que só pode sair segunda-feira às 14 horas. Mas todo mundo dá junto, mas qual que é o sentido disso? Aliás, eu não consigo entender, se vocês depois puderem me ensinar qual que é o sentido. Notícias embargadas, isso pra gente não serve para nada, porque se todo mundo vai dar junto, por que eles vão ler no Brasil Economy? Uhum. Eles vão ler no Brasil Economy, no Neofeed, no Money Report. Quando vocês têm um lançamento que sobe, né? Sei lá, uma coisa que vai estar disponível para o público final no dia, mas mesmo assim, depende muito, né? É por isso que, assim, às vezes eu acho que existe também uma diferença muito grande, um abismo muito grande entre o que realidade. E o que é notícia para o assessor e o que é notícia para o veículo, né? A prioridade do assessor é o cliente. A prioridade do jornalista é a notícia. Então, se a gente não equilibrar a gente não entrar num acordo, porque assim, eu vou embargar porque a minha estratégia de comunicação é essa. Mas a minha estratégia de comunicação é da antes. A minha prioridade é a notícia, não é o seu cliente. Uhum. Não, mas meu cliente quer que saia depois, mas depois do mercado, porque tem capital aberto. O que eu acho, assim, aqui a gente trocando ideias, né? Pensando assim, eu acho que assim, uma coisa é eu quero uma exclusiva. Então, assim, o que a gente faz muito com o cliente às vezes, né? Não divulga ainda nada, sim, porque eu negociei com o Hugo uma exclusiva. Mas espera sair essa matéria, né, que eu negociei com o Hugo, e daí depois você pode divulgar no seu LinkedIn, nas redes sociais e tal. Então, isso a gente faz. Mas não é um embargo, é mais um tipo, espera, porque é uma estratégia, né? Sim, sim. Precisa, porque senão, depois que deu o negócio, acabou, né? Acabou. Que é tipo, assim, o cliente... E tem cliente que faz isso, dá a coisa e agora quer que saia na imprensa. Gente, já deu no seu Instagram, como é que vai sair alguma coisa? Eu acho que é papel das agências e dos assessores educar as empresas. O especialista em comunicação, o profissional de comunicação, são vocês. Não é o CTO, o CIO, o COO. Esses caras, eles têm o talento deles, mas eles são formados para outra coisa.
Se eles contratam uma agência especializada em comunicação, em assessoria de imprensa, em marketing, essa agência tem que ensinar os caras o que é notícia. Porque senão, não, mas o meu cliente quer. Mas o seu cliente, ele sabe tudo de comunicação? O seu cliente sabe como funciona uma redação? O seu cliente sabe... mas ele quer que dispare para todos. Quando você dispara para todos... É metralhadora, né? Metralhadora. Não vai sair em todos. E se sair, vai ser aquela notinha. Por quê? Porque perdeu a sedução. Né? Não é exclusivo, não é... Então, assim, vai sair uma notinha. Ele prefere que saia em todo lugar uma notinha ou prefere que saia na capa da Folha? Eu sempre falo, você prefere qualidade ou volume, né? Por isso que as agências têm que educar, têm que ensinar as empresas. Fala assim, peraí, você está me contratando, mas você quer dizer como eu faço o meu trabalho? Porque senão fica uma situação difícil. As empresas ficam pressionando as agências ficam disparando para todo mundo, e aí cria um caos, né? Eu adoro quando um jornalista fala isso, porque eu canso de falar assim que, claro, como a gente falou, quando você tem maior experiência, você tem que educar o seu cliente, você tem que também posicionar. Se você me contratou para fazer o meu trabalho, eu sei fazer o meu trabalho, você tem que confiar no meu trabalho, né? Lógico. Então é uma consultoria de comunicação, né? Lógico. Assessoria. Você não vai no dentista, no médico, e fica dizendo como é que ele tem que fazer o serviço. Exatamente, né? Então, um dia a gente chega lá, né? Um dia eles vão entender, né? A gente tanto bate ali, uma hora a gente consegue. Mas eu acho que esse trabalho está sendo feito, eu acho que melhorou muito. Teve uma época que estava muito mais difícil a relação entre empresa, agência... Acho que a gente está se falando mais, eu acho que tem isso, né? Está se falando mais abertamente, todos os problemas que a gente teve também, eu acho que serviram para mostrar isso. Os atritos, acho que assim, as pessoas começaram também a ter um pouco mais de empatia em relação a tudo que a gente falou aqui. Você tem uma vida, você tem filhos, você tem família, né? Então não invade meu espaço, né? E assim, eu preciso das agências, eu preciso dos assessores, são amigos, são pessoas muito bacanas, pessoas que são assim, que eu convido para ir na minha casa para comer churrasco. Só não me convidou ainda, mas tudo bem, né? Vou te convidar, você está convidado aqui, tá feito o convite. Tá bom. Mas assim, essa relação tem que ser equilibrada. Né? Você não pode... Não, claro, tem que ter limites, né? Tem que ter limites. E Hugo, é muito bom, eu desejo aqui muito sucesso para o Brasil Economy, espero aí ver grandes furos seus, porque eu tenho certeza, um veículo novo assim, tem essa coisa, eu até ia conversar com o Danilo também essa temporada do Finsiders, e eu lembro quando ele conseguiu umas exclusivas, eu ficava torcendo por ele, porque assim, o Itaú deu a primeira exclusiva para ele, então assim, eu acho que tem que acreditar realmente, e já tem um nome forte, né? E eu queria falar, assim, para você ter um quadro aqui no podcast, que é sempre um café com boas notícias, né? Você também é do café, a gente é jornalista do café. E que notícia seria esse, um café com boas notícias para você, que você ainda quer dar, que seja agora no Brasil Economy? Qual é a notícia? Para 2025? Vamos lá. Puxando, eu queria muito que a economia brasileira fosse bem. Eu queria que esse crescimento, esse meu desejo de crescimento econômico se refletisse na melhoria do ambiente de negócio e que as empresas fossem protagonistas também da redução das desigualdades, do respeito às pessoas. Eu acho que a sociedade, a economia e a sociedade, elas precisam evoluir juntas, né? Não existe uma sociedade ruim quando as empresas estão indo bem. Eu acho que quando as empresas vão bem, quando a economia vai bem, todo mundo ganha. Então essa melhoria do ambiente de negócios, esse crescimento econômico, eu acho que a estabilidade, essa busca por estabilidade na economia e nos negócios, ela é fundamental para que a gente tenha mais qualidade de vida. E meu desejo, assim, a minha boa notícia de 2025 é que, sei lá, seja um ano de recordes de redução de desigualdade, de crescimento econômico, de crescimento de empresas, de renda. Eu acho que não tem como a gente separar a economia da vida real, a economia da sociedade. Então, a minha boa notícia, eu gostaria de dar essa boa notícia de que 2025, 2026, seja lá quem for presidente, quem for o próximo governo, tenha, por meio da economia, por meio dos negócios, uma melhoria também da sociedade. Isso seria muito bom. Que assim seja, né? Vamos torcer para te dar essa boa notícia aí. Vamos torcer.
Hugo, muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Eu acho que eu falei muito sobre esse assunto de boas práticas de relacionamento no evento presencial que a gente fez no Novo PR, que esse ano vai ter presencial, eu espero você para participar, Brasil Econômico lá. E acho que é um assunto que, como você falou, a gente falando mais, trazendo boas práticas, trazendo exemplos, abrindo, né? Esse olho no olho é muito importante. O relacionamento do assessor de imprensa com o jornalista, com conhecer, né? Valorizar mais essa qualidade, né? É muito importante. E faz com que a gente realmente eduque melhor o cliente, traga melhores resultados, tudo funcione de forma mais leve e produtiva para todo mundo, né? A gente é tudo parte de uma engrenagem, né? Eu sou uma engrenagem, o assessor de imprensa é outra engrenagem, a agência, o cliente, o veículo, o leitor. Então, assim, é importante que a gente mantenha essa engrenagem sempre sincronizada e bem azeitada, porque daí o relógio funciona bem, o mecanismo funciona bem. Agora, quando você tem ali alguma coisa fora do lugar, sai do eixo. Então, eu acho que está melhorando a relação nossa de redação com assessorias, está melhorando, está tendo mais maturidade. Eu acho que aqueles que eram mais inexperientes também estão aprendendo muito com esse bate-cabeça, às vezes esses conflitos. E esses conflitos ajudam a gente a moldar, a lapidar, né? A relação. É como e tem que valorizar cada mais um pouco o trabalho também. Acho que isso que você falou, acho que é isso, né? Essa desvalorização, né, acaba fazendo com que tenha um desgaste. Então é importante também essa união E o respeito e o bom senso, né? Então, assim, um respeitando a visão do outro, cada um tem a sua prioridade. Minha prioridade é a notícia, a prioridade do assessor é o cliente, mas dá para chegar no meio termo ali e a gente ter sempre bom senso e respeito. Então, respeitando os dois lados e tendo bom senso nas abordagens, né? Tendo bom senso na seleção das pautas, na forma como oferece, como vende, né, a pauta, eu acho que daí a vida vai ficar melhor. Com certeza. Bom, e o meu Café com Boas Notícias é anunciar um novo veículo, né? Que é todo assessor alegria aqui, né? Boas pautas, boas práticas. Aproveita para acompanhar o Pode Ser Pauta, ele está no YouTube e nas demais plataformas de áudio. E também aproveita para comentar aqui esse episódio e falar quem você quer ouvir no próximo. O Hugo trouxe muitas dicas, então aproveita, porque não é para qualquer um, né? Obrigada, até o próximo episódio.